Gente, Evangelho de Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 1. Marcos capítulo 7. Todo mundo aqui já ouviu aquela expressão que diz que prego que se destaca é o que leva o quê? É o quê? A martelada. Já ouviram essa expressão ou não? Só eu que ouço isso aí. É coisa dos antigos? Isso vai falar que é coisa dos antigos, não, que eu encerro por aqui. Prego que se destaca é o que leva a martelada. E sabe como Jesus foi martelado? Não só a partir desse capítulo 7, mas a coisa vem acontecendo, mas da agora para frente parece que a coisa vai se intensificar até os últimos dias dele. Só que assim, não é algo que o pegou de surpresa, não é, nossa, coitadinho de Jesus, ele está sendo perseguido, está sendo martelado. Não, ele veio para isso. Olha que impressionante. Ele veio para isso. E assim, se enfrentar as coisas do seu tempo, as pessoas do seu tempo, as tradições do seu tempo, se isso vai fazê-lo ser martelado, então ótimo, é isso mesmo que ele quer. Que impressionante. Que impressionante. Uma coisa, somos eu ou você, decidimos que não, nós vamos suportar o que vier. Só que nós estamos falando, mas de verdade a gente não sabe o que virá. Agora, ele sabia. Ele sabia. Aliás, foi ele que escreveu o que ia acontecer. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é Deus. E ainda assim ele veio. É impressionante, cara. O nosso Salvador. O nosso Senhor. Impressionante. E sabe, ele já tinha, até o final do capítulo 6, como o Rafa bem disse, na última mensagem dele, ele já apresentou, não apenas que ele é uma pessoa especial, não apenas que ele tem poderes especiais, poderes para fazer milagres, mas ele apresentou um quadro de Yahvé para os discípulos, que foi algo impressionante. Quando o Senhor Jesus faz a reprodução de Yahvé com Moisés, junto com os discípulos, é algo impressionante. É incrível como ele toma para si essa divindade, não é que ele toma para si, ele assume a divindade dele num quadro impressionante para os discípulos e para quem estivesse ali para ver. E de tantos milagres, tantas curas do físico, tantas curas espirituais, de expulsando demônios das pessoas, isso tudo a notícia vai correndo e vai correndo. O pessoal vai marcando nos stories, vai repostando, sabe assim? Vai correndo a notícia desse homem. O que esse homem que está contra tudo e contra todos os líderes religiosos da época? E aí acontece o seguinte, que no capítulo 7, versículo 1, nós lemos assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Até aqui. Jesus começou a ficar famoso lá na capital, lá em Jerusalém. Que uma coisa é ficar famoso aqui em Ribeirão, porque aqui a notícia foi no bigodinho aqui, sabe o bigodinho? O X-Tudo, a notícia corre rapidinho aqui em Ribeirão Preto, todo mundo se conhece, a notícia corre rápido. Dumont ali, Brodowski, o povo tá tudo sabendo ali. Mas você ficar famoso lá na capital, meu. E Jesus começa a ficar famoso lá em Jerusalém também. E a sua fama incomoda os líderes religiosos. Tanto que eles mandam uma comitiva de fariseus e outros mestres da lei, que nem eram tão próximos assim, nem eram tão amigos assim, só que em prol de uma causa comum. Vamos lá ver o que esse homem está falando. Jesus. Vamos lá ver. Monta a comitiva.
vamos lá onde ele está. E eles vieram de Jerusalém e reuniram-se a Jesus. Jesus, que já era conhecido por não ter respeitado o sábado na lei deles, no entendimento deles, né? Jesus, que já era conhecido por comer com pecadores, segundo a lei deles, agora vai ser conhecido por aquele que come de mão suja com os seus discípulos. E sabe, quando os fariseus, os mestres da lei chegam e veem Jesus, eu quero que você faz uma reflexão agora rápida assim, qual sentimento você imagina que você vai ter quando o dia que você vai ver Jesus, naquele dia. Imagina o sentimento que você vai ter. Imagina quanta coisa você vai ter para ver. E sabe, eles não viram Jesus num corpo transformado, mas eles viram Jesus que é a imagem de Deus e sempre foi. Eles viram Deus, os fariseus e os mestres da lei. E quando eles viram Deus, sabe o que é que eles viram? Eles não viram a glória, a onipotência, a onipresença, a divindade. Sabe o que que eles viram, gente? Eles viram que os discípulos dele não lavavam as mãos. Gente, isso é tão triste, porque tinha tanta coisa boa para ver em Jesus. Tanta coisa boa para ver em Jesus. Eu não estou falando dos milagres, não. Eu estou falando dos ensinamentos dele, da salvação que vem através dele. É Deus quem está ali, da sua conduta, das suas conversas, da sua amizade. Já pensou conviver com Jesus, andar com Jesus, ouvir as coisas, tanto os ensinamentos, como as coisas do dia a dia de Jesus? Já pensou quanta coisa boa a gente podia ouvir da boca de Jesus? Quantas brincadeiras gostosas e sadias? Que dia a dia incrível que a gente poderia ter com ele. E quão triste é saber que as pessoas olhavam para ele e só queriam procurar aquilo que o acusasse. E quão triste é saber que ainda hoje as pessoas continuam com esse mesmo olhar para ele. No caso, não para ele, porque não olharam para Jesus, olharam para quem? Para os discípulos. Para os discípulos. E o que eles queriam ver era algo que acusasse Jesus. Sabe, gente, isso me fez pensar assim que as pessoas lá fora estão olhando para nós e em nós eles ainda continuam a encontrar algo que acuse Jesus. Alguma conduta nossa desviada. Algum mau caminho nosso. No versículo 3 e 4, Marcos vai explicar algumas coisas, porque parece até um absurdo isso que ele está falando. Dá uma olhada, no versículo 2, ele diz que o que eles repararam foi que os discípulos comiam com as mãos impuras, isso é, por lavar. Parece um absurdo, é só lavar a mão, está suja, lava a mão. Mas não é sobre higiene que eles estão falando. Não estão preocupados se os discípulos vão pegar verme. Assim, minha avó que falava, tem que lavar a mão, senão vai pegar verme. E a gente ficava olhando para ver cadê o verme. Né? Não tem verme aqui, vó. E aí Marcos, é tão absurdo isso que Marcos explica para os seus ouvintes e para nós, inclusive, né? Por que isso era importante, essa observância? Versículo 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Olha o que ele destaca aqui. Eles não comem por quê? Por um apego a quê?
A tradição de Deus? Do que Deus falou? Não. A tradição dos líderes religiosos. Sabe aquela expressão para inglês ver? Para inglês ver. Para os líderes verem que eles estão cumprindo uma religiosidade. Quando chegam da rua, não somente... quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Quando Marx fala isso, parece que, se ele pudesse, ele escreveria uma lista enorme de coisas aqui. Né? Quando ele fala assim, ó, eu observo muitas outras. Eu estou colocando uma para vocês, só para vocês entenderem até onde vai a coisa. Mas assim, se eu fosse escrever aqui, colocaria várias outras coisas, porque tem um monte de coisas que eles seguem de tradição, que de verdade não quer dizer nada. Nem foi Deus que colocou isso. Deus nunca pediu o que os líderes religiosos estão pedindo. E aí os fariseus, versículo 5, e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Essa pergunta aqui me fez lembrar a resposta que Adão deu para Deus quando Deus o acusou do pecado. Quando Adão fala assim, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Parece que ele está jogando a culpa em Deus, né? E aqui, a impressão da pergunta que eles fazem para Jesus é assim, ó, por que os seus discípulos, ou seja, o que você está ensinando para eles? É coisa tua? Essa coisa deles não querem lavar, não querem se sujeitar à religião, à religiosidade? É coisa tua isso? Mais uma vez, além de comer com pecadores, além de não respeitar os dias santos, agora você não respeita a religiosidade do cerimonial da purificação antes de se alimentar. Mais uma, Jesus. Era o quadro que eles queriam ver. Sabe, gente, eles saíram de Jerusalém para ver alguma coisa negativa em Jesus. Diante de Deus, do Deus homem encarnado, diante de tanta coisa boa que eles podiam ver em Jesus, eles viram uma acusação, e uma acusação que não tem nada a ver com a saúde ou com a higiene, mas é uma acusação que, mais uma vez, pensam que põe Jesus contra a parede no tocante a ser, de fato, Deus ou o Messias. Por uma lei oral, por uma tradição oral, que na cabeça deles evoluiu de uma lei que foi dada lá no passado, quando Deus diz para os sacerdotes se purificarem antes de entrar na tenda. Mas olha o tamanho da distorção. Sabe o que me faz pensar isso? Faz pensar algumas coisas. Primeiro, as tradições, nem todas elas são ruins. Nem todas são ruins. Existem tradições boas. Existem bons costumes. O problema é quando os bons costumes ou a tradição são elevadas ao nível de lei de Deus. Isso é um problema. É uma boa tradição lavar suas mãos antes de comer. É um bom costume. Agora, não que isso signifique que a impureza vai entrar em você pelo fato de você não ter purificado as suas mãos. O que Jesus vai ensinar no desenrolar da história é exatamente o contrário. De que a impureza não entra no homem por nada que se coma. Mas ela sai do homem por um coração pecador.
me faz pensar que tradições e mandamentos orais servem para maquiar a sujeira que ainda está lá dentro do coração. Já pensou nisso? Maquiar a sujeira que está no coração. Porque é muito fácil chegar, por exemplo, para uma igreja e dizer assim, ó, aqui na nossa igreja é proibido assistir televisão. Por que você não assiste televisão? Porque é proibido. Difícil é ensinar que o problema não está na televisão, porque quem não assiste a televisão tem a pornografia no celular. Quem não vê televisão tem a pornografia numa revista escondida em casa. Tem a pornografia nas conversas. A imoralidade. Não assistir TV não resolve. O que resolve é tratar o coração. Eu venho de uma época em que o instrumento bateria não podia entrar dentro da igreja. Porque era como se o mundo estivesse entrando na igreja. O triste era ver que dentro dessa mesma igreja, dessa mesma comunidade, existia entre os irmãos adultério, existia entre os irmãos infâmia, calúnia, insubordinação e a bateria que traria pecado para dentro da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É fácil falar que é proibido álcool, ingerir álcool. É fácil dizer que é pecado na igreja isso. Pecado ingerir álcool. Quando nessa mesma comunidade, quando se fazia um almoço, fazia-se piada da glutonaria dos irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque os mandamentos religiosos, eles criam uma aparência, eles criam um estereótipo. Como talvez criemos com a nossa assiduidade, com as nossas becas para falar aqui na frente. Com a forma talentosa, como eu dedilho meu violão aqui, vocês gostam? Vocês gostam, eu estou brincando. Mas isso tudo pode parecer uma religiosidade. Eu estou cumprindo um ritual com vocês. Mas e o meu coração quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro? Sabe, eu venho de uma comunidade, quando eu era criança, né? Em que a gente tinha uma reunião de ceia que era engessada, mas assim, ok, era tradição da comunidade. Mas muita coisa não se podia. Muita coisa não se podia. E sabe, uma vez, uma amiga minha, Denise, que participava comigo, ela era da juventude daquela igreja, ela quase morreu, estava internada no HC. E eu fui com outros poucos irmãos, a gente teve a oportunidade de ir no quarto onde ela estava, e ela pediu para a gente tomar uma ceia. Sabe, ali naquele quarto de hospital, a gente não conseguiu cumprir quase nada da religiosidade que a gente cumpria lá na igreja, lá no templo, no salão. Quase nada. Nem entrar com vinho a gente conseguiu. Porque também era um absurdo não celebrar a ceia com vinho. Nem entrar com vinho a gente conseguiu. A gente conseguiu quase nada do cerimonial. Mas nós conseguimos entrar com um suco de uva e um pão.
E essa ceia, para mim, até hoje, é inesquecível. Naquele domingo à noite, no quarto onde ela estava internada. E quer saber? Um dos líderes, que era o pai dela, estava com a gente naquele dia. Esse homem chorou. De ver como que a religiosidade não representa nada. 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 Tem uma música antiga que eu cantava quando era jovem. Aprendi num acampamento, que era um acampamento que era de uma outra denominação, que para os irmãos do nosso convívio, você frequentar outra denominação era um absurdo. E essa música dizia assim: que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o seu coração. Mas o Senhor vê o seu coração. Nem sei de quem que é essa música, nunca mais ouvi, só ouvi nesse acampamento. O Senhor vê o seu coração. Mas quantos de nós vemos religiosidade e ficamos felizes, sabe? Gente, é que vocês não sabem, mas eu vou abrir só um pedacinho para vocês. Talvez algum de vocês, quando olhem para a gente, olhem para mim, para minha família, às vezes vocês olham para mim numa posição aqui na frente, alguém pode pensar assim: nossa, que crente legal que eu vi. Nossa, quando eu tenho conversas com o Rafa, como essa maquiagem minha não vale nada, né, Rafa? Não vale nada. Não vale nada. Sabe, irmãos, eu já ouvi sobre isso e talvez seja verdade um dia aqui no Brasil, mas em alguns lugares já é, mas talvez um dia chegue para nós momentos em que a gente não vai conseguir, como já aconteceu, em que a gente não vai conseguir nos reunir novamente de portas abertas. Lembra do tempo da pandemia? Como foi facinho fechar as igrejas? Facinho. E a gente ficava com aquele negócio do culto online, o online é o que dava para fazer, mas nem de perto é a mesma coisa, nem de longe é a mesma coisa. E quando esse dia chegar, onde é que as tradições vão ficar? Para quem que você vai mostrar um estereótipo? Não vai ter mais ninguém te vendo. Quando você, diante de Jesus, quando você contempla Jesus, o que é que você vê? E pior, quando somos contemplados por Ele, o que é que Ele vê? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Você quer mesmo que Ele te sonde? Já pensou se Ele passasse para nós, mesmo com o nosso estereótipo de crente, se Ele passasse para nós um relatório do que Ele sondou no nosso coração? Qual seria o relatório do seu coração? Qual seria? O meu eu tenho vergonha de mostrar para vocês. Entre nós, talvez esteja tudo bem, porque dentro de uma religiosidade, talvez tenhamos alguns pontos com os irmãos. Não vale nada diante de Deus. Existe a tal da religiosidade negativa. Já ouviram falar disso? Não? Religiosidade negativa?
é que até por religiosidade nós deixamos de fazer um mínimo de expressão. Um mínimo de expressão. Porque somos presos às tradições, do que vão ver, do que vão achar. Ou estamos muito longe daqui, flutuando. Assim, ó, eu tenho uma dificuldade, eu confesso para vocês, eu tenho uma dificuldade quando eu estou aqui na frente, a gente canta a penúltima música que a gente cantou. Cadê o... Qual foi a penúltima música que a gente cantou? Lembra aqui? Digno é o Senhor. Só aquela parte que elevo minhas mãos. Nossa, eu estou aqui na frente, que é que eu não consigo parar para elevar, mas assim, ninguém, cara. Não é possível. O que está travando tanto a gente, gente? O que está travando tanto? Religiosidade no medo de ser julgado, sabe? No quarto, quando a gente fecha a porta e a gente tem momento de comunhão com o Senhor, qual é a nossa postura? Quando não tem ninguém vendo a gente? Quando a religiosidade não vale nada? Jesus vai responder para eles, e aqui ele vai escancarar o pano de fundo que é o profeta Isaías, né? Ele diz assim, no versículo 6, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Qual é teu sentimento quando você lê essas palavras? Qual que é teu sentimento? Tomara que nem eu, nem você sejamos homens que honra com os lábios, mas o coração está longe. Tomara. A boa notícia é que ainda que sejamos, mais uma vez, existe um chamado para a renovação disso. É impossível um coração que está perto do Senhor deixar de louvá-lo com os lábios. É impossível. Mas o fato de louvá-lo com os lábios não significa que o coração está próximo dele, entendeu? Entendeu? E ele continua. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus. Ele está falando isso para quem? Para o povão? Para as multidões que ele está falando isso? Não, para que ele está falando isso? Para os fariseus, que dentre os judeus eles eram quem? O suprassumo do judaísmo. As maiores faculdades de Jerusalém. Os fariseus. E para aqueles que copiavam a lei. É para esse povo que Jesus está falando. Vocês que são o suprassumo do judaísmo, que põe o cabresto no povo, vocês estão longe de Deus, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Por quê? Porque é mais interessante se apegar às tradições dos homens do que de fato deixar os mandamentos de Deus transformarem o coração. Lembra do Sermão do Monte? Quando Jesus vai citando os mandamentos e depois ele explica. E cada vez que ele explica um mandamento, é como se ele apunhalasse no nosso coração. Um punhal mesmo, doído. Para entender cada mandamento, a profundidade dos mandamentos.
O que dá a entender para mim aqui é que não adianta nada estar seguindo aqui para vocês um ritual e me mostrando de alguma forma se o meu coração está longe de Deus. E aí cabe uma reflexão pessoal. Versículo 9, e disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus. Ô palavra doída! Ô palavra doída! Vocês estão sempre encontrando uma forma de deixar Deus de lado sem que isso transpareça de verdade. Como assim? Ele dá um exemplo, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, ele vai citar um mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Essa era a lei de Deus. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, todo mundo, os homens ali, os judeus, eles tinham obrigação com seus pais, de honrar seus pais. E honrar, às vezes, podia significar sustentá-los na velhice. Era a família que sustentava. Foi assim a lei, desde que ela foi dada. Só que, se algum judeu dissesse que o que eu tinha para sustentar vocês, pai e mãe, eu dediquei ao Senhor, eu não vou poder ajudar vocês. E se de fato existisse algum compromisso seu a mais ali com os líderes religiosos, aí tá tudo bem, não, mas queria sustentar, tá dedicando ao Senhor, então. O problema é que os pais ficavam sem ajuda. E não honravam o mandamento que Deus deu. Então, assim, vocês estão desonrando o mandamento que eu dei, maquiando de justiça de vocês, que vocês tiraram da cabeça de vocês. E quantos mandamentos a gente tira da nossa cabeça, o ser humano vai tirando, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Para maquiar uma justiça. E às vezes, gente, até para maquiar pecado. Sabia disso? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, sobre adultério e sobre poligamia. Mas Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, e ele adulterou. E mesmo assim era homem... Aliás, eu já vi duas pessoas falando isso. Ele adulterou, e mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus. Aí dá vontade de dizer, mas peraí, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que você pode adulterar, que você continua sendo o coração de Deus? Você continua assim, só que assim, você esqueceu o resto da história. Você esqueceu que por conta do adultério, o filho de Davi morreu. E você esqueceu que a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Essa parte você não lembrou da maldição por conta daquele pecado dele. Você só lembrou que o que te beneficiava. Que absurdo. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muito mais coisas como essa. Jesus está dizendo que eles conseguiram uma maneira boa, uma maneira legalizada para desobedecer a Deus, obedecendo às tradições. Como se tivessem criado um sistema próprio de justificação, egoísta, pelo não cumprimento da lei. E o triste é saber que isso até hoje reverbera. E até hoje existe um sistema próprio de justificação que o homem vai criando. E o coração que tem que ser tratado não é, de fato não é. Jesus vai mostrar como que é do coração que saem as coisas impuras. É o coração que tem que ser tratado. E todo o restante vai aflorar depois de um coração transformado. E não o contrário. E não o contrário. Sabe, eu tenho filho de 8 anos, o Luca.
O Luca é difícil. Como a maioria dos meninos de 8 anos. Outro dia a gente estava no quarto para dormir lá e tal. E eu falei assim, estava jogando videogame. Eu falei assim, Luca, eu quero que você deixe essa porta aberta. Porque ele fecha a porta para o Pedro não vir atrapalhar e jogar. Porque o Pedro, o Xbox, tem a luzinha do Xbox. E a luzinha é onde você liga e desliga o videogame. E o Pedro vai na luzinha, porque é a luzinha que aparece, entendeu? Mas não chega a atrapalhar quem está jogando. Só apertar de novo que liga de novo. E ele fica louco com isso aí. E ele não quer deixar a porta aberta para o Pedro não entrar. Amor de irmão, né? Amor de irmão. Quem tem irmão sabe esse amor louco que existe. E aí, Luca, a porta é aberta. Não, a porta é aberta. Mas por quê? Aí você já manda aquela primeira assim, porque a casa é minha. Ai, ai. Aí você respira, depois você conversa, explica. Mas assim, o que de fato, o Luca pode deixar a porta aberta e ele tá morrendo de raiva, ele quer fechar a porta, ele só tá deixando aberta porque eu mandei. Mas o que eu gostaria é que ele deixasse aberta de bom grado, de bom coração. Aí é o tratamento do coração. Entendeu a diferença? Esse é o tratamento do coração. Gente, as leis que Deus deu pra gente são boas para nós, para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa sociedade. A deturpação dela distancia a lei do nosso coração. E eu mostro algo exterior só para vocês. Outra coisa que eu lembrei de conversar com vocês. Tratamento, gente. Deus pode usar qualquer coisa para tratar os nossos corações. Um louvor, uma palavra que se ouve às vezes na TV, uma mensagem de WhatsApp. Ele pode usar qualquer coisa. Deus pode. Mas assim, tratamento de pecado vai ser mais fácil de acontecer num ambiente, sabe o quê? De conversa entre cristãos, um ambiente de discipulado. Onde não há o quê? Religiosidade. Não há religiosidade nenhuma quando eu pego o Will e a gente vai no posto tomar café. E tivemos conversas profundas já, né, Will? De tratamento de pecado. Confissão e tratamento. Will, Rafa. Dificilmente isso vai acontecer longe desse ambiente. Então, assim, quanto tempo faz que você está tentando tratar seus pecados com os quais você luta? Porque eu estou olhando para todo mundo aqui, está todo mundo santo. Cara. Nossa, vocês estão com umas carinhas de anjo. Sabe o Estevão, semblante de anjo? Ah lá, entrou agora. Estou falando de você não, Estevão. Estou falando do Estevão lá de Atos. Lembra do semblante de anjo? Está todo mundo com essa carinha de anjo. É bom, assim, a igreja é bom ficar com essa carinha. Mas isso aqui não trata o coração de ninguém, cara. Falar em tratar, vocês sabem que eu trabalho com papada. Né? Tira, para quem não sabe, está sabendo. Né? E às vezes o pessoal, assim, quando a pessoa está um pouquinho fora do peso, a gente faz o procedimento e fica bonito. Mas se ela perder peso, fica mais bonito ainda, aparece mais o resultado. E tanto faz se ela emagrece antes ou depois do tratamento. O resultado vai aparecer. E eu falo assim, a pessoa pergunta assim para mim, mas doutor, o que o senhor prefere que eu faça? Que eu emagreça antes do procedimento ou depois? Ele diga assim, o que você prefere comer? Arroz com feijão ou feijão com arroz? Tanto faz. Se você perder peso, eu tenho parâmetros melhores para fazer essa cirurgia. Se você não se fizer a cirurgia e não perder peso, você vai ter resultado, mas você pode melhorar perdendo peso. Agora, querida, quantos anos você tem? Tem 42. Quanto tempo faz que você está nessa luta para perder peso? Ixi, e aí eu tenho empatia com essa conversa, né? Ixi. Falei, então, vamos fazer teu procedimento
E isso dá um gás, depois a pessoa muda de vida e, enfim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, ó, quanto tempo faz que você luta contra esse seu pecado? Quanto tempo faz? Porque o pecado, ele humilha a gente, concorda? O pecado recorrente, o pecado com os quais a gente luta, eles são recorrentes na nossa vida. Cada um tem o seu, ou o seu pacote. Né? Às vezes a minha luta não é a mesma sua, mas cada um de nós temos a nossa. E são pecados recorrentes contra os quais a gente luta. E querido, quanto tempo faz que você luta contra esse pecado sozinho? Por que não ter a ajuda de um irmão com você? Que te ajude em oração, que te ajude lembrando de você, né, com conversas, desabafando, confessando. Não é confessando para ser salvo, não é nada disso não. Mas assim, sabe, uma troca de luta. Uma troca de experiências. Quanto tempo faz que você luta? Que tal se abrir com um irmão? E que tal sermos confiáveis para isso? Porque tem o outro lado da moeda também, né? Tem o outro lado da moeda. Que tal sermos confiáveis para que alguém chegue para nós e converse coisas íntimas, dificuldades íntimas? Isso só vai acontecer num ambiente de credibilidade. Como é que eu posso explicar melhor isso? Um ambiente de confidência, de acreditar de fato no outro. Sabe? Para a gente não só termos capas de cristianismo, mas de fato o nosso coração ser transformado não por religiosidade, mas por Jesus Cristo. Para encerrar, eu reitero que os fariseus ali, naquele momento, eles podiam ter visto tanta coisa boa em Jesus. Mas eles estavam cegos nos seus pecados. E eles estavam ali para ver alguma coisa que desabonasse Jesus. Nem posso dizer coisa ruim, porque não há nada de ruim em Jesus, mas algo que desabonasse Jesus segundo as suas próprias leis. Mas houve um registro de um fariseu, talvez um dos maiores de todos os tempos, que um dia também encontrou Jesus no caminho de Damasco. E Paulo, quando ele fala sobre ele diz que, quanto ao seu farisaísmo, quanto à lei, ele era fariseu, não era só um judeu, fariseu. E quanto ao seu farisaísmo, ele era um cumpridor da lei. Não era só alguém que dizia para as pessoas e vivia outra coisa. Não, ele dizia e vivia. Tanto que eu era um perseguidor da igreja. Ele cumpria. E como foi diferente o encontro dele com Jesus? E ele diz para os Filipenses, no capítulo 3. Abre lá, eu quero ler esse versículo com vocês. Filipenses, capítulo 3. Versículo 4, na metade do versículo para frente, ó. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tá vendo aí? Quanto ao zelo, eu não era um fariseu que falava, mas não cumpria. Não, eu cumpria tanto que eu perseguia a igreja. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, tudo isso que eu achava lucro demais na minha vida, essa minha posição,
esse meu status, esse meu título de farisaísmo, esse fato de ser conhecido, de ser respeitado, de ser temido, tudo isso eu considerei o quê? Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E essas coisas eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que expressão forte! Que diferença de encontro, né? Tudo aquilo que representava para ele, quando ele viu Jesus, quando ele encontrou com Jesus, não significava nada perto da dimensão de conhecer a Cristo. Uma pena que essa comitiva, quando encontrou Jesus, não teve essa mesma reação. Uma pena. Tomara que a nossa conduta, cada vez em que nós vemos Jesus, e cada vez em que a nossa fé é posta à prova diante de Jesus, não seja uma conduta de religiosidade apenas para as pessoas verem, mas seja uma conduta de um coração aprovado e transformado, buscando intimidade com quem valoriza as coisas que os homens não valorizam, mas que não são corrompidas pela matéria, mas são eternas. Amém.